Olá pessoal, como vocês estão? Aqui o professor Kinesio novamente, dessa vez falando um pouquinho sobre internet. Então, antes de começar a falar diretamente sobre internet, é bom falar sobre redes de computadores. Uma rede conecta dois ou mais computadores com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos. E existem as redes locais, que geralmente cobre aí uma casa, um escritório, uma empresa de pequeno ou médio porte. Temos as redes de longa distância, que abrangem áreas geográficas maiores. A gente pode pensar já numa rede de longa distância como uma empresa que tem várias filiais. Então, cada uma dessas redes locais conectadas entre si. E a internet, que conecta LANs e WANs ao redor do globo terrestre. Então, a gente tem aqui um pequeno diagrama, Então, uma rede local, uma pequena área geográfica, uma pequena quantidade de computadores. E aqui nós temos algumas redes locais, Vejam que esse desenho aqui é praticamente uma cópia desse aqui, Então, a gente tem uma rede local conectada à outra. E a internet conecta muitas dessas WANs. Os primeiros 4 nós da internet foram conectados em 1969 em 4 universidades ou institutos de pesquisa americanos. Universidade da Califórnia, Instituto de Pesquisa de Stanford, Universidade de Utah e de Santa Bárbara. E eles eram ligados dessa forma aqui. Essa topologia, essa forma de organização da internet, a gente pode ver que tem muitos caminhos. Isso aqui é uma vantagem, porque se, por exemplo, houver um problema nesse canal de comunicação, Santa Bárbara ainda consegue se comunicar com Stanford usando o canal de comunicação que está conectado aqui à Universidade da Califórnia. Utah, se cair essa conexão, não tem um segundo caminho possível, Mas isso, obviamente, ao longo do tempo foram adicionados mais nós a essa grande rede, provendo assim esses caminhos alternativos. Isso é uma coisa que dificilmente acontece, por exemplo, dentro da nossa casa, numa rede local. Se o roteador pifar, todo mundo vai ficar sem internet. E aí, a partir dos anos 90, houve um crescimento gigantesco da internet. No começo era bastante restrito a universidades e órgãos do governo americano, e na década de 90 isso começou a se expandir para ao redor do globo. Esse boom foi porque o Tim Berners-Lee ele criou o primeiro navegador para a internet, o primeiro browser, e com isso também a World Wide Web. Em 1993 ou 4, eu lembro que estava no curso técnico e nós tivemos uma demonstração num auditório lotado de o que era a internet. E era só uma tela preta cheia de caracteres. Então a gente estava naquela época começando a internet aqui no Brasil. Essa grande rede de computadores que é a internet, a organização dela ela se dá principalmente em 2 partes. A primeira parte é o núcleo da rede, também chamado de Core Network. É essa aqui na imagem, esse círculo azul, com fundo azul aqui. Então a gente tem aqui diversos equipamentos, chamados de roteadores, com várias conexões aqui. E a outra parte, que é a parte que a gente lida diretamente como usuário, é a rede de acesso, ou Access Network. Então é a infraestrutura física entre o usuário, nós assinantes aí de um serviço de comunicação, ao seu provedor de acesso imediato. Então aqui a gente tem, por exemplo, o roteador que está lá na nossa casa, e aqui o roteador da empresa que fornece o serviço de telecomunicação, o serviço de internet. E aí, a partir desse roteador, a gente tem conexões com diversos outros roteadores. Isso aqui é um exemplo pequeno, Imaginem a internet com milhões e milhões de nós conectados. Então, a infraestrutura é muito grande. E sobre as tecnologias que são utilizadas nessas redes? Nós temos aí o cabo UTP, ou cabo de par trançado, composto de núcleos metálicos, aqui a gente pode ver na imagem. É um conjunto de 4 pares, distribuídos em cores diferentes para facilitar a identificação e depois colocar o conector na ponta desse cabo.
as velocidades de redes locais giram em torno aí de 100 a 10 gigabits por segundo. O mais comum é 1 gigabit, né? Mas há a possibilidade em redes empresariais de colocar alguns equipamentos de um porte um pouco maior para suportar um volume de dados também maior. As tranças aqui nos cabinhos, né, são em frequências diferentes, né? Tem alguns desses pares que eles são mais trançados do que os outros, porque quando a corrente elétrica passa, né, pelo metal, isso gera um campo magnético. Então, para um não interferir no outro, são colocadas essas tranças. E temos a fibra ótica, né, que está uma grande expansão nos últimos anos aqui no Brasil. Então ela é usada principalmente para conectar o roteador da nossa casa ao roteador do provedor de serviço de telecomunicações, e também, né, esse tipo de fibra aqui, né, que tem muitos filamentos ópticos aqui, é uma fibra já de maior porte e utilizado mais em redes de longa distância mesmo, para conectar um provedor ao outro. Quando eu falo de provedor, pode ser provedor de acesso, mas também provedor de conteúdo, né? Nós temos geralmente nas extremidades, nas redes de acesso, consumidores de dados, e na parte do núcleo da rede, né, nos data centers, empresas como o Google, o Apple, etc., nós temos os provedores principalmente de conteúdo, né? E as velocidades, né, elas podem chegar de 100 gigabits por segundo até 1 terabit por segundo. Então é uma velocidade bastante grande. Geralmente nas conexões residenciais, a fibra ela chega com uma velocidade aí em torno de 100 a 200 mega, alguns provedores conseguem chegar até 1 gigabit por segundo, né? Mas nas redes de grande porte é essa velocidade aqui que é utilizada. Falando agora de tecnologias de rede sem fio, né, nós temos basicamente dois grupos, um que é mais utilizado para as redes locais. Temos aqui principalmente o Wi-Fi, né? E tem alguns padrões aqui, né? Esses padrões B e G, eles já são relativamente antigos, né? Hoje o que domina no mercado é o padrão N, tendo possibilidade também desse padrão AC, né? O roteador ele custa um pouquinho mais caro, porém ele tem uma vazão maior de dados, né? A taxa de transferência de dados é bastante aumentada. E temos as tecnologias sem fio móveis, né? Começou isso lá na década de 90, né, com o GPRS e Edge, né, na rede 2G. Depois passando para o MTS, que é o conhecido como 3G, né, quando aparece no celular, né, a letrinha 3G, é a tecnologia UMTS que a gente está utilizando. No celular às vezes aparece também a letrinha H ou H+, né? Isso corresponde aí ao 3G,5, é uma melhoria em cima do UMTS. E a partir de 2005, 2010, né, começou a expansão das redes LTE. LTE é o nome da tecnologia, né? Não é o nome comercial que se usa. Comercialmente a gente usa os termos 4 e 5G, com o objetivo de fornecer cada vez mais vazão de dados, né? Mais velocidade. E o roteador, né? O que é o roteador? O roteador é um equipamento utilizado para interligar uma rede com outra, né? Em casa a gente, provavelmente quem tem acesso à internet tem um roteador em casa. Então isso conecta a rede interna, os dispositivos que a gente usa em casa, um smartphone, um notebook, um tablet, uma Smart TV, né, à rede de acesso, ao provedor de acesso à internet, né? E temos outros tipos de roteador, né, que são os roteadores WAN. O WAN vem de Wide Area Network, são redes de longa distância, que conectam então redes maiores, normalmente por fibra ótica. Empresas maiores provavelmente também terão um roteador de maior porte, como esse que eu mostro aqui na figura, né? Ao invés de um roteadorzinho simples como tem esse daqui. Então esses aqui são utilizados também em redes de acesso, mas principalmente no núcleo da rede, lá no Core Network, conectando um provedor ao outro. E também não é um roteador só, né? Para suportar a vazão de dados, nós precisamos de vários desses roteadores.
Então aqui temos a imagem de uma rede local típica e a conexão com a internet, né? Nós temos aqui na rede local alguns dispositivos, né? Tem aqui uma Smart TV, notebook, tablet, celular, todos conectados ao roteador. Aqui também tem um dispositivo de armazenamento de dados que pode ser compartilhado, né, com esses dispositivos através do roteador. Tem alguns desses roteadores que tem essa funcionalidade, e aí o roteador conectado lá com o mundo externo através do nosso provedor de acesso à internet. Um equipamento que também é utilizado, né, em algumas residências principalmente, né, como alternativa onde não é possível passar um cabo, né, para aumentar a área de cobertura de uma rede sem fio, é esse equipamento aqui chamado de repetidor. É um equipamento relativamente barato, fácil de configurar, utilizado então para ampliar essa cobertura. Eu já vi, né, em algumas casas que o pessoal usa esse dispositivo, por exemplo, lá na área de churrasqueira, né, onde a maioria do pessoal está, por exemplo, num evento, num churrasco, alguma coisa assim. O ideal talvez não seria colocar lá na churrasqueira, né? Por quê? Porque se esse repetidor está lá na churrasqueira e ele fica muito longe do roteador principal, pode haver aí uma degradação do sinal, principalmente se tiverem obstáculos, né, como paredes, portas, móveis, TV, espelhos, etc, né? Então o ideal é que aonde a gente vai querer utilizar a internet que não pegue muito bem, que esse repetidor seja colocado mais ou menos no meio do caminho e preferencialmente com linha de vista, né? Não tendo nenhum obstáculo entre o roteador principal e o repetidor, e também, se possível, né, sem obstáculos entre o repetidor e o seu dispositivo que você vai utilizar para acessar a internet, né? Isso é uma recomendação também no geral para melhorar a qualidade do sinal e a cobertura. Evitar paredes de obstáculos, né, de qualquer tipo, como esses que eu já mencionei, e também colocar o repetidor em locais mais altos, né? Porque na altura ali de 50 centímetros até mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, a gente tem muitos objetos na casa, né? Porém, já na altura ali, vamos dizer 1,80, 2 metros de altura, já tem menos obstáculos, né? Então isso também ajuda o sinal chegar com uma melhor qualidade lá onde a gente quer acessar a internet. Bom, aqui eu trago essa imagem aqui que eu extraí do site Submarine Cable Map, né? Nós temos um mapa do mundo e aqui temos, né, essas linhas coloridas, são fibras óticas submarinas, né, ligando aí diversos locais ao redor do globo. Então nós temos fibras, né, que passam aqui pelo litoral brasileiro, até aqui também, né, na América do Sul, na costa oeste, ligando aqui Chile, Peru e por aí vai. Aqui na América Central tem bastante cabeamento submarino, toda a costa, né, praticamente. Aqui dos Estados Unidos, né, temos ligações com o outro lado. Eu vou passar o mouse agora para o lado de cá, né, conectando os Estados Unidos com a Ásia, né. Temos vários cabos aqui, China, Japão, Austrália aqui também, né? E aí passando aqui pela Índia, chegando aqui pelo litoral da África e também aqui na costa leste dos Estados Unidos, ligando aqui Canadá com a Europa, né? A gente vê uma concentração bastante grande de cabos submarinos de fibra ótica e também aqui, né, nesse ponto dos Estados Unidos com a Ásia. Não é aquela fibra ótica, obviamente, que chega na nossa casa, né? Aquela é um cabinho bem fino. É mais ou menos como eu mostro nessa imagem aqui no canto superior direito. Além da própria fibra, a gente tem uma malha de aço bem reforçada e um isolante, né, aqui ao redor, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá no fundo do mar. Esses cabos aqui, eles têm aí entre 5 e 10 centímetros mais ou menos de espessura, e a cada, né, eu não sei exatamente agora a distância, a cada, por exemplo, 100 quilômetros, né, vou dar um chute aqui, é colocado um repetidor de sinal. A fibra ótica, ela suporta a transmissão de dados
em forma de pulso de luz por grandes distâncias, né? Mas é preciso que sejam colocados repetidores para manter o sinal com uma intensidade suficiente, né? A perda na fibra óptica, né, da luz, né, pela absorção é menor, muito menor, né, do que, por exemplo, num cabo metálico. Nas redes com cabo metálico, a gente usa normalmente, né, aquele cabo de par trançado, usa no máximo 100 metros, é o que é recomendado pela norma. E esses cabos aqui, eles podem ser estendidos por até 7, 8 mil quilômetros, né, como é o caso aqui entre Estados Unidos e Europa e entre os Estados Unidos e a Ásia. Também não poderia deixar de falar sobre tamanho de arquivo e velocidade da rede, né? Indo agora um pouco não só para o lado mais teórico, mas um pouquinho mais prático, né? Os tamanhos de arquivos são medidos em múltiplos de byte, né? Tem um videozinho lá que eu gravei sobre bit e byte, a gente fala então sobre kilobyte, megabyte, gigabyte e etc. Porém, quando a gente fala de velocidade de rede ou velocidade de internet, a unidade de medida é em múltiplos do bit. Então a gente tem kilobit, megabit, gigabit. Geralmente é kilobit por segundo ou kbps, para especificar a relação entre o tamanho e o tempo, né? Aqui megabit por segundo ou mbps ou gigabit, gbps, né? Então se eu quero estimar o tempo de um download de uma conexão qualquer, a gente precisa equalizar essas unidades de medida, né? Se um está em bit e o outro está em byte, a gente tem que, um dos dois a gente vai ter que converter, tá? De bit para byte, a gente divide por 8, né? Por que 8? Porque cada byte tem 8 bits. E de byte para bit, a gente multiplica por 8. Né? Eu prefiro geralmente transformar de bit para byte para deixar os dois em múltiplos de byte. Tem um exemplo aqui, ó, uma conexão de 10 mega, né, que era bastante comum aí com aquela tecnologia ADSL que chega, né, na casa das pessoas ou empresas através de um par metálico, né, 2 fiozinhos metálicos de cobre geralmente, né. Então esses 10 mega, na verdade é 10 megabits por segundo ou mbps. Dividindo esse valor aqui por 8, a gente chega em 1.25 megabytes. Esse aqui está mega, aqui fica mega também. Porém, eu estou transformando de bit para byte. Tá? Dividir por 8. Vamos supor que a gente queira fazer o download lá do LibreOffice, né? O tamanho dele é mais ou menos 300 megabytes. Ó, então aqui já está em megabyte e aqui também está em megabyte. Então, basta dividir um valor pelo outro. Então, 300 dividido por 1.25 vai dar 240. Segundos, né? De onde veio esses segundos? Porque a unidade de medida da rede é medida em megabits por segundo. Tá? Então, o segundo permanece. Esse número aqui, a unidade de medida dele é segundo. E aí, dividindo por 60, né? Para transformar em minutos, aproximadamente 4 minutos. Numa conexão de 100 mega, né, o tempo teórico vai ser reduzido, obviamente, para 1/10 desses 4 minutos aqui, ou seja, apenas 24 segundos. Eu falei ali sobre a infraestrutura da rede, algumas curiosidades dos cabos submarinos, a gente falou de bit e byte, mas e sobre as aplicações? As mais diversas, possíveis e imagináveis, que requerem algum tipo de comunicação de dados, de troca de recursos, né? Temos aí jogos online, eu representei aqui por 2 ícones, né? Aqui tem o Fruit Ninja, né? E do Minecraft, que pode ser jogado em rede e também de forma isolada, localmente, né? Aplicativos de internet banking, eu coloquei aqui o do Banco do Brasil. Hoje em dia todo banco tem um aplicativo, né, para acessar transações bancárias, e tem bancos exclusivamente digitais, né, como o Banco Inter. Temos até corretoras de ações que funcionam exclusivamente de forma online. Mensagens instantâneas, né, representado aqui pelo WhatsApp. Redes sociais, coloquei 2 aqui, né, Instagram e Facebook. E-mail, representado aqui pelo Gmail, né, que é o
aplicativo que a gente mais utiliza aí na plataforma Android para acesso aos e-mails. Aplicativos de compras. Hoje em dia cada loja, né, tem o seu próprio aplicativo. Eu coloquei aqui o íconezinho da Amazon e do Mercado Livre, mas a gente tem várias outras lojas como Ponto Frio, Magazine Luiza, Submarino, lojas americanas e por aí vai. Aplicativos de música ou serviços de música, né? A gente tem aqui representado pelo Spotify, que é um dos mais famosos, e vídeos, né? Representado aqui pelo YouTube e também pelo Netflix, né? Então, qualquer aplicação hoje em dia dificilmente vai funcionar de forma isolada, né? Geralmente a gente vai ter aí uma comunicação entre vários dispositivos. E era isso que eu tinha para apresentar nesse vídeo. Espero que tenham gostado e tenha sido útil para vocês. Se vocês acharam que sim, não deixem de dar o seu like, se inscrevam no canal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.